professor. Bom dia, Mari, tudo bem? Tudo. E aí, como é que tá as coisas aí? Cabelo novo? Estamos bem. Cabelo novinho, né? Vamos voltar aqui. Vou esperar alguns minutinhos para ver se mais alguém vai entrar. Acredito que sim, porque quase todo mundo já recebeu a mensagem, né? Como agora é 8h21, esperar mais alguns minutinhos para ver se o pessoal já vai entrando. Vou dar um outro chamado lá no WhatsApp para agilizar isso aí. E aí, como é que tá os treinos? Ou não tá tendo treino? Tá tendo parte física online. Também terminou com o treino. É, só em pensar que o ano passado a gente tava pensando em férias numa época dessa, né? Né? Na festa junina, aquela bagunça toda que a gente tava fazendo. Né? Agora essas coisas não nos pertencem mais, infelizmente. Né? Talvez a gente vai ter que ter aula até em janeiro, fevereiro. Imaginou ter aula em janeiro? Nossa. Aquele negócio de ter aula até dia 10 de dezembro já era. Agora vai até dia 23. Assim, né? Isso se voltar um pouco antes. Né? Se voltar dia 8. Se não voltar dia 8 de setembro, fiado, o negócio vai ficar complicado. Eu acho que não vai voltar, sei lá. Olha, sinceramente, eu quero que volte, mas ao mesmo tempo eu tô com medo que volte. Né? Eu quero muito ficar em sala de aula, quero muito fazer as coisas normalmente, mas eu tenho muito observando o que está acontecendo, eu acho que é muito pouco provável né, que volte antes né, que volte antes. Mas vamos esperar para ver. Né, a Camila está entrando, né? Camila, agora a Maria Clara. Né, Maria Clara também está aí. Só vou esperar as duas entrarem, aí a gente já começa, porque eu acho que nós três, aí quem for entrando, a gente vai deixando a par, né? Acredito nisso. Né? Meninas, se vocês estiverem me ouvindo, dá um sinal de vida aí para mim, fazendo um favor. Camila, Maria Clara, por favor. Meninas. Opa. Tem até um desenho japonês, tem até o Rian. Tá aí. Então, gente, a gente pode começar? Camila, Maria Clara, a gente pode começar? Pode? Então, gente, ó, como vai funcionar a nossa... Oi, professor. Tudo bem, Maria? Camila, desculpa, Camila. Tudo. Né, como vai funcionar a nossa aula aí, né? Então, assim, como vocês sabem, né? Então, eu tenho algumas dificuldades por conta do meu filho, algumas questões, assim, importantes. Então, a gente resolveu fazer essa aula das 8h20 às 9 horas, né? Para a gente poder discutir sobre o tema que nós estamos fazendo né, das nossas aulas. Eu estou me organizando para poder gravar vídeos de fim de semana para dar mais conteúdo, para poder fazer as coisas direitinho. Mas isso aí eu vou começar a gravar esses vídeos a partir do fim de semana, então eu só vou conseguir postar esses vídeos na semana que vem. Né? Então, normalmente eu estava passando os PDFs e vocês estavam me devolvendo as perguntas respondidas, né? Então, como é que a gente vai fazer para acompanhar esse conteúdo do PDF? Então, vocês vão continuar lendo, assistindo as videoaulas lá, as videoaulas que eu consegui postar, que eu consegui gravar, e a correção eu vou mandar para vocês pelo Word também. Porque eu acho que esse tempo aqui, em vez de a gente ficar corrigindo exercício, eu acho melhor a gente falar sobre o tema. Que eu acho que é muito mais proveitoso do que a gente ficar falando sobre só aquelas perguntas que nós temos ali. Tem outras formas de corrigir.
Vocês estão de acordo ou não? Maria, tudo bem? Tudo bem? Então, assim, gente, nas últimas semanas, as aulas foram focadas com a independência da América Espanhola. Tudo bem? Tudo bem, gente? Gente, pode falar que não tem problema. Pode ligar o microfone que não tem problema nenhum. O importante é que vocês interajam também. Então, assim, gente, nós temos que entender o seguinte, que a América, ela foi colonizada por portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses. Tudo bem? No começo do ano, lá nas aulas presenciais, a gente estava falando da independência dos Estados Unidos, né? Que foi um modelo totalmente diferente do que a colonização e a forma como o povo lidava com essa questão do que a América Latina. América Latina, que é a América Portuguesa, América Espanhola e América Francesa. Tudo bem? Então, Sim. por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque até mais ou menos há uns 10 anos atrás, o ensino de história no Brasil, ele não era muito profundo sobre a questão da América Espanhola. A América Espanhola, ela vai começar a ser vista de uma forma diferente a partir de uns 10 anos para cá e os materiais didáticos começam a mudar. Tudo bem? Então, o que nós vamos discutir hoje aqui nesses 40 minutos que nós temos? É a questão da independência da América Espanhola de uma forma geral. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, quando a gente fala em América Espanhola ela tem uma forma diferente de colonização. América Portuguesa, né? Então, um homem que nascia no Brasil, ele tinha os direitos de concorrer a cargos públicos do governo, ser fiscal de alfândegas, então ele tinha privilégios. Na América Espanhola, não. Na América Espanhola, nós tínhamos dois grupos importantes aí. Nós tínhamos os chapetones, que eram aqueles que eram membros do executivo, que eles vinham da Espanha, chegavam na América e governavam. Então, eles eram uma classe privilegiada. E nós tínhamos os crioulos, né, que tem muitos alunos meus que eles acham que eu estou falando de na verdade, os crioulos aí eram todos os espanhóis. Professor, Oi. o Guilherme está pedindo para o senhor deixar ele entrar. Eu não coloquei sala, eu não coloquei sala de espera. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe me dizer como é que faz isso? Não. Então, eu não coloquei sala de espera. Vamos ver aqui como é que eu posso fazer. Né? Então, vamos ver aqui. 6 participantes, que somos nós. Por aqui, gente. Não. Eu não coloquei sala de espera, então acho que tem alguma coisa estranha aí. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Pedindo. O Guilherme, já está liberado no próprio link que eu mandei para vocês. Dá uma olhadinha aí. Ou qualquer coisa, depois a gente vai conversando aí, tá bom? Então, gente, então vamos indo por partes, tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui a questão do Guilherme, né? Tem 7 participantes. Aí eu não sei como é que eu posso fazer isso aqui, mas depois eu vejo com ele. Então, assim, gente, então nós temos os crioulos. Os crioulos, eles eram os filhos dos espanhóis que nasciam aqui na América. Então, qual é a maior questão disso? Por que eu estou falando dos crioulos? Porque eles não tinham os mesmos direitos do que os chapetones. Então, eram vários grupos na América Espanhola que alguns tinham todos os direitos e outros não tinham todos os direitos como os chapetones. Por que eu estou falando isso aqui para vocês antes? Né? Porque esses crioulos, eles vão começar a ficar insatisfeitos com essa situação. E uma das coisas que vai piorar esse cenário todo foi a questão da Guerra Napoleônica. Lembra que a gente falou da Guerra Napoleônica? Lá do Napoleão Bonaparte, que invadiu a Espanha.
aí colocou o seu sobrinho, né, como o rei da Espanha, e isso vai proporcionar algumas questões importantes. Porque aquelas pessoas que, né, então, os crioulos que tinham recursos, eles vão começar a pensar da seguinte forma: como é que eu vou respeitar um rei que não é o meu rei? Né? Como é que eu vou respeitar o sobrinho do Napoleão Bonaparte como rei se ele nem espanhol é? Né? Então, nesse sentido, né, os crioulos, né, eles vão começar a se organizar. Uma outra coisa importante que nós devemos levar em consideração é que no século XVIII, né, houve a Revolução Francesa, houve as Guerras Napoleônicas e os ideais iluministas começam a chegar na América. Né? Isso vai chegar no Brasil, vai chegar na América Espanhola também. E isso vai começar a surgir líderes que vão buscar o quê? A independência. A independência dos seus territórios. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Então, e essas independências desses territórios vai ter dois personagens que eu acho que são muito importantes. Um deles é o San Martín, né, que ele nasceu na região da Argentina. Né? Então, o San Martín, ele nasce na Argentina e ele vai começar também a organizar movimentos de dependência. Né? Movimentos de dependência ali na região que nós chamamos de Cone Sul. Né? Então, ele promoveu a independência da Argentina, do Chile, do Peru. Né? E, por um outro lado, nós teremos outro líder também importante, que é o né? No caso aí, que é o Simão Bolívar. Né? Simão Bolívar, que ele vai nascer ali na região da Venezuela. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque é o seguinte, diferentemente do Brasil, que quando se tornou independente, o Brasil se manteve unido, né? Teve conflitos, teve tentativa de separação. Por um outro lado, o Brasil, assim, a América Espanhola, como ela foi colonizada de uma forma diferente, como a gente já viu, a América Espanhola, ela tinha capitanias, elas tinham vice-reinados, reinados, né? Então, cada região, ela era administrada de uma forma diferente, né? A partir da produção de riqueza que ela tinha. No caso do Peru, do Chile, a produção de prata. No caso da Argentina, nós tínhamos a produção de carne, né? A produção de gado, a produção de erva mate. Né? Então, cada região dessa da América do Sul, ela foi independente de uma forma diferente a partir das suas características econômicas, né? Das suas características econômicas e sociais. Né? Então, nós temos todas essas questões aí importantes. Aí, na América Central, nós temos duas independências importantes que nós devemos levar em consideração. A primeira é a do México, que é uma independência focada pelos crioulos, né, principalmente pelos crioulos, e pelo padre. Esse padre, né, no caso, esse padre, ele vai organizar movimento de guerrilhas que vai conseguir separar o México da Espanha. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem? Uma outra coisa, um outro país importante nesse processo de independência foi Cuba. Né? Cuba, que todo mundo fala assim, Cuba é um país atrasado, entre outras coisas. Nós temos que entender que Cuba tem uma característica diferente, né, das outras independências. Cuba, ela era uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar. Né? Era uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar e principalmente de um produto que vai ganhar muita importância no comércio de escravos, que é a questão, né, a questão do tabaco. Tanto é que até os dias de hoje, um dos produtos mais importantes de Cuba é o charuto. Né? Então, como é que vai funcionar a independência de Cuba? A independência de Cuba, como a de São Salvador, entre outras, foi organizada e foi financiada pelos Estados Unidos. Né? O que nós chamamos de doutrina Platt, né? Que é o seguinte, os Estados Unidos ele vai financiar essa independência, só que os Estados Unidos ele vai interferir diretamente na política desses países.
né? Então, os Estados Unidos ele vai poder colocar governantes e tirar esses governantes do poder a partir dos seus interesses. Isso vai acontecer até 1959 com a Revolução Cubana, que foi quando o Fidel Castro e o Ernesto Guevara de la Serna, entre outros guerrilheiros, eles tiram o Fulgêncio Batista do poder e promovem a Revolução Cubana e a implantação do socialismo na ilha. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Então, quando a gente fala em América Espanhola, nós devemos levar em consideração esses fatores. Primeiro, né, a luta entre chapetones e crioulos, né, os crioulos pretendendo, né, ter mais direitos, né, mais direitos, e os chapetones querendo manter esses direitos. Só que daí a gente está esquecendo algumas coisas aí nesse caminho. E a população simples? Né? E a população que vivia, né? que estavam ali, mas não eram espanhóis? Porque nós temos que pensar o seguinte, na América Espanhola, houve a exploração do trabalho indígena, né? A partir da mita e da encomenda. Né? Aí a Filomena poderia me matar pela pronúncia. Mas o que é a encomenda? Lembra do feudalismo? Lembra? Quando o senhor feudal, ele destinava um pedaço de terra para alguém, só que para aquela pessoa poder explorar aquele pedaço de terra, ele tinha que pagar tributos. Né? Então, como funcionava essa questão da encomenda e da mita? Então, os índios tinham os grandes proprietários de terras, e esses grandes proprietários de terras, eles vão explorar a mão de obra indígena. Então, isso continua até os dias de hoje em algumas localidades da América Espanhola, né? Da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia. Então, essa questão das sociedades indígenas ainda são muito fortes nesses países. Né? Então, isso vai gerar alguns conflitos por terra. Né? Então, até os dias de hoje, na América Andina, na América Espanhola, os conflitos por terra são muito importantes nesse sentido. Né? Por quê? Porque não foi assim. Uma das coisas que nós devemos levar em consideração também, que nós veremos aqui no Brasil, é o seguinte: houve a independência, houve o desligamento da América Espanhola de sua metrópole, que era a Espanha, só que não houve nenhuma política pública, não houve nenhuma política para atender essas populações menos favorecidas. No caso, os índios, na América colombiana, né, a Colômbia, nós temos um problema com os ex-escravos, né, no caso da América, assim, da Colômbia, nós temos problemas com os negros, porque foi um dos poucos países da América do Sul que não é de origem, que não foi colonizado por Portugal, que teve escravos, né? Então, esses escravos, eles não vão ser atendidos, vão ter vários problemas sociais, problemas econômicos, como a gente vai discutir também aqui no Brasil, né? Sobre como é que essa desigualdade social ela foi nutrida, né? Depois da independência, né? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque o San Martín, que foi um dos libertadores da América, né? Ele pregava que cada região tinha que ter a sua autonomia. Por um outro lado, nós temos o Simão Bolívar, que ele vai acreditar no seguinte, num sentimento que é o panamericanismo. Já ouviram falar de panamericanismo? Ou sentimento pan-americano? Então, o que o Simão Bolívar ele pregava? Que era preciso ter uma nação unida desde o México até a Terra do Fogo. Né? Então, ele queria formar um país de origem mestiça, né? Entre espanhóis, portugueses, franceses, holandeses, que uniria os países da América do Norte, América Central e América do Sul. Né? Tanto é que hoje nós temos alguns movimentos, principalmente na Bolívia, né, que é chamado de neopanamericanismo, que foi liderado, né, pelo Evo Morales, que o Evo Morales foi tirado do poder esse ano, né?
e também era uma das bandeiras colocadas pelo Hugo Chávez, que foi sucedido pelo Maduro. Né? Por que isso aí é importante? Porque para eles acreditam que a América do Sul, né, a América Latina, ela tem muita influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele interfere muito na nossa política. Então, nesse sentido, qual era o interesse desse pan-americanismo? É libertar-se dessas influências norte-americanas. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguém quer fazer Sim. uma pergunta? Não. Não quero, não. Tá legal? Tô vendo que... Então, assim, o Guilherme, acho que o Luiz, que entraram depois que a gente começou. Então, assim, qual é a importância da gente estudar a América, assim, a independência da América Espanhola? Tem a ver lá com Napoleão Bonaparte. Se não fosse o Napoleão Bonaparte promover aquela guerra contra a Inglaterra, talvez a América, assim, a independência da América Espanhola, da América Portuguesa, poderia ter demorado um pouco mais para acontecer. Por quê? Porque pensa bem, gente, assim, o movimento iluminista, ele vai pregar que todos os homens são iguais. Se o iluminismo ele prega que todos os homens são iguais, como é que dentro de um sistema social, no caso da colonização da América Espanhola, nós teríamos chapetones, que eram aqueles que detinham todos os poderes em suas mãos, e os crioulos, né? Os crioulos que eram os filhos dos espanhóis que tinham nascido aqui na América. Então, isso é meio complicado de se entender, né? Para uma pessoa. E esses crioulos, muitas vezes, eles eram muito ricos. Como é que eu vou falar para uma pessoa que é muito rica que ela não pode ter cargos de administração? Como é que eu vou convencer uma pessoa que é muito rica a dizer o seguinte para ela: como você nasceu aqui na América, você não vai poder ter cargos administrativos ou cargos políticos. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Então, nesse sentido, esses movimentos de independência têm muito a ver com o que acontece na Europa. A gente vai ver nas próximas aulas, principalmente a partir, não semana que vem, mas na outra semana, nós vamos ver um período que foi de 1808, que foi quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil, até 1821. No caso, gente da América Espanhola, vocês sentiram falta de um país que eu não citei? Eu falei de Argentina, eu falei de Peru, eu falei de Bolívia, falei de Venezuela, de Colômbia. Só que tem um país aqui no sul que eu não citei. Alguém saberia me dizer? Eu vou chutar, pode chutar mesmo? Pode chutar, não tem problema. Eu nem sei se é isso, mas O sei lá, Brasil? Chile? Brasil. É. Então, nós temos, assim, América Espanhola. Qual Ah, país tá. da espanhola que eu não falei? Que fica na nossa fronteira aí. Na nossa fronteira sul. Uruguai? Uruguai. Então, o Uruguai, ele era território brasileiro. O Uruguai, ele fazia parte do território brasileiro e fez parte do território brasileiro até 1828. Né? O Uruguai era conhecido como a província da Cisplatina. Né? Ah, eu fiquei sabendo disso. Então, é um país que hoje é um país... Mil e quanto, professor? Ele fez parte do Brasil até 1828. Né? Que a gente vai ver que uma das causas da queda de Dom Pedro I foi a perda da Cisplatina. Né? Então, a gente vai ver isso aí. Uma outra coisa importante também aí que vai interferir na nossa política no século XIX, a independência do Paraguai. Né? O Paraguai, ele era território argentino. Ele era território argentino e só em 1830, 1840, agora eu não me lembro muito bem a data, mas eu vou fazer uma aula de independência do Paraguai, e que o Paraguai vai se tornar independente, né? O Paraguai vai se tornar independente da Argentina e vai promover alguns conflitos, né? Nesse sentido. Vai causar alguns conflitos. Vai ser a Guerra do Paraguai entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tudo bem, gente? Tá muito rápido? Não, tô tranquilo. Ou tá dando para acompanhar? Dá pra acompanhar. Tá dando para acompanhar? Então, gente, Sim. ó,
Até o final da tarde de hoje eu posto a correção dos exercícios e aí semana que vem o que a gente vai estudar? Já até planejei essa aula para a gente ter uma noçãozinha para vocês já irem lendo que eu vou postar na segunda-feira para vocês terem uma noção. Nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira e nós vamos falar da Conjuração Baiana, que são dois movimentos são dois movimentos que buscavam a independência do Brasil ou de territórios dentro do Brasil. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Alguém tem Sim. alguma dúvida? Não. Não. Quer fazer alguma colocação? Ainda não. Ainda não? Então, gente, por hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dificuldade com o material, tiver dificuldade com as coisas, me manda um WhatsApp, me faz chamada de vídeo, que a gente conversa e eu vou resolvendo as dúvidas pontuais que foram aparecendo. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo bem. Assim, eu peço desculpa que meu filho acordou meio agitado hoje, tá meio barulhento hoje, mas assim, mas precisando, mandem mensagem para mim. Tudo bem? Tá. Não vamos ficar com dúvidas, vamos resolver as coisas da melhor forma possível. Lembrando que quando a gente voltar, né, que eu acredito que seja dia 8, ou pode ser que seja mais para frente, a gente vai ter que fazer alguns programas de recuperação. Tudo bem? Aí a gente vai fazer Sim. Eu vou ver a necessidade de cada um, a gente vai fazer algumas atividades individuais com cada um de vocês. Tudo bem? Sim. Então, gente, por hoje era isso aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, estou em plena disposição. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Eu vou desligar aqui, tá bom? Tá, tchau. Aquele abraço. Tchau, Até semana que professor. vem. Tchau. Tchau.